gente, retornando ao nosso assunto aqui, a princípio, esse encontro do Poder Legislativo, que foi solicitado pela Assembleia Legislativa. Ela sugeriu que a gente fizesse esse encontro com a finalidade apenas de tratar sobre o curso à distância, que vai ser iniciado dia 23. Que apresentasse, em linhas gerais, o funcionamento do curso, o conteúdo do curso, a forma de se inscrever. E foi avaliado, depois pela própria equipe, que, de repente, seria muito rápido, né? O conteúdo seria muito pequeno para justificar, em alguns casos, né, o deslocamento das pessoas. Por isso que eles sugeriram que a gente escolhesse um tema, né, que no nosso caso nós escolhemos a Lei Orçamentária Anual, que já serve assim como uma noção, como uma introdução para o que vocês vão ver no curso mesmo da Assembleia, no curso à distância, para justificar mais, assim, aproveitar mais a vinda de vocês aqui. Né? E queria dizer que agradecer o empenho da diretora da Escola do Legislativo, que é a nossa colega Gisele, que está aqui no plenário, a Escola do Legislativo de Divinópolis, que vem desenvolvendo sempre trabalhos aí interessantes e de grande aproveitamento para o público de Câmara Municipal e para as lideranças comunitárias também. O pessoal de Nova Serrana, de Pains, conversava comigo lá fora, e eu deixo assim avisado que a Escola do Legislativo de Divinópolis, ela tem essa proposta também de ir até outras câmaras, levando um pouco do que a gente sabe. Nós temos aí outros palestrantes, outros professores que abordam diversos temas relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal. E se alguma Câmara tiver interesse, pode conversar com a Gisele, que dentro do nosso agendamento aí, pode ser que a gente tenha condições de auxiliá-los em alguma atividade, né, que a nossa intenção, acima de tudo, é transmitir o conhecimento visando fortalecer o poder legislativo. E essa troca de informações, isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é de fundamental importância para que isso ocorra, né, para que o poder legislativo se fortaleça. Essa apresentação ainda diz respeito um pouco sobre o PPA. A gente está fazendo algumas menções às leis que vão interferir na elaboração da LOA, e aquela frase ali é interessante quando a gente pensa em planejamento, que planejar é escolher. Né? Aquilo que eu disse, quando você tem que colocar em prática ações para resolver diversos problemas, os mais variados, problemas que não têm fim, né? São demandas que não têm fim nunca, sempre vão se renovando, ao passo que os nossos recursos financeiros são limitados. Então, demandas ilimitadas com recursos limitados. Nos resta o quê? Nesse caso, planejar é escolher, é eleger quais as metas serão tratadas como prioridade. No nosso caso aqui, eu separei a lei do nosso plano plurianual, só para a gente visualizar as escolhas que o governo de Divinópolis fez, junto com a população, junto com a Câmara de Divinópolis, ao eleger seus programas. Esse é o PPA 2010-2013, foram incluídos no PPA esses programas que vocês estão vendo aí, o programa Campo Revigorado, Gestão Compartilhada, né? Foi dado um nome para cada programa, e depois, nos anexos do programa, nós temos as ações. Só a título de exemplo, a gente visualiza aí, por exemplo, esse programa, que no caso de Divinópolis recebeu o nome de Projeto Estruturador. É um programa Abastecimento, Assistência Social e Segurança Alimentar. E embaixo nós temos as metas: implantação do SIM, expensão de produtos de origem animal, né, o impacto, que seria o objetivo, o responsável pelo programa, como eu disse, que seria quem teria que prestar conta, as metas financeiras, que são os valores a serem gastos, são as metas financeiras, e em cima as metas físicas,
né, que é o número efetivo, né, daquele produto, daquilo que vai ser feito. São a quantidade do serviço que será prestado, por exemplo, quantas escolas serão construídas. São metas físicas. E o valor que vai se gastar na construção dessas escolas, metas financeiras. Então a gente vê que aí começa o planejamento orçamentário. Porque dentro desses programas todos que estão aí, ó, são todos os programas, todas as ações que o governo de Divinópolis quer colocar em prática ao longo do seu governo, estão aí. É com isso que a LDO vai eleger as prioridades, vai tirar daí aqueles programas que serão colocados em prática no ano seguinte. É onde o vereador pode também contribuir, porque de repente ele não vai poder inventar nenhum programa que não esteja no PPA. Mas pode acontecer, e ele tem que observar na LDO, chega a LDO na casa, ele percebe que existem alguns programas que seriam, né, para a população mais interessante e que não estão na LDO. Ele pode fazer uma emenda incluindo um programa como prioridade na LDO, desde que ele esteja previsto lá no PPA. E assim ele vai melhorando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o projeto que vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Então, só a título de exemplo, esse é o PPA aqui de Divinópolis. Eu acho sempre interessante a gente visualizar como esses programas são colocados, né? Na prática, é um PPA simples, existem planos plurianuais mais elaborados. A gente vê que em algumas ações, em algumas metas, falta meta física, falta meta financeira, mas já é um avanço, porque esse PPA ele já melhorou muito, levando em conta os que antecederam a sua feitura, né? Divinópolis, ele, infelizmente, ele nunca trabalhou com um PPA muito bem elaborado, não. Este foi bem elaborado, pelo menos do ponto de vista de participação popular, de ouvir os segmentos sociais, a sociedade, a Câmara. Ele foi, ele está quase parecendo um PPA de verdade mesmo, né? Se a gente pegar com os PPAs aí do Estado, PPA da União. E é nessa fase que nós vamos escolher. E a integração entre o PPA e a LOA é a necessidade de compatibilidade da lei orçamentária com o plano plurianual. Nessa compatibilidade, ela é inclusive, na hora de apresentar a emenda, a Constituição já estabelece como obrigatoriedade. A emenda pode ser apresentada desde que ela guarde compatibilidade entre a lei orçamentária, o plano plurianual e a LDO. E essa compatibilidade é porque no orçamento não pode constar nenhum programa que não esteja no PPA. Então nós vamos ver que lá no orçamento, quando ele vai fazer o detalhamento de despesa, por exemplo, ele costuma dar o nome da unidade orçamentária com o nome de um daqueles programas lá que ele vai colocar em prática. Então está bem ligado um com o outro ali, ele não pode inovar em termos de programa na fase da LOA, não. Por isso que eu chamo a atenção na importância da participação popular, da participação do Legislativo, na elaboração da LDO, né, do PPA, mas o PPA não é todo ano que vai ser discutido. Alguns PPAs trazem a possibilidade de revisão anual, outros não, mas na LDO, porque é a LDO que vai estabelecer as prioridades. Então já começa aí. Não tem como ele inserir nada no orçamento, na lei orçamentária, primeiro, se aquilo não foi elencado como prioridade pela LDO. Então, ele já tem esse entrave. Então, a necessidade de discutir a LDO e averiguar se as metas que estão ali inseridas, né, são realmente aquelas metas que interessam para a sociedade, vai culminar nisso. Não adianta deixar só para a fase da LOA. Nós temos esse costume também generalizado. Aqui um exemplo disso. A população tem a tendência de participar com muito maior, em muito maior número, com muito mais efetividade, na discussão da lei orçamentária. Mas a lei orçamentária já finalizou o ciclo, como se diz, vai mudar pouca coisa, porque não adianta a sociedade trazer uma demanda para a Câmara Municipal, quando da discussão da lei orçamentária, se aquilo não foi feito quando da discussão da LDO. Se aquilo não consta na LDO, a emenda apresentada ao orçamento, criando uma despesa
que não esteja dentro daquelas prioridades, será uma emenda inconstitucional. Então, a discussão tem que ser feita nos 3 momentos, tanto na Prefeitura quanto aqui, principalmente no Poder Legislativo, mas com relação às 3 matérias, no PPA ou na sua revisão anual, na LDO e, por último, na LOA. Para vocês terem ideia, em nível estadual, o governo do estado de Minas Gerais não realiza audiência pública de discussão para discutir LDO. Eles só discutem o PPA e a LOA. Então já deixa a coisa um pouco assim fragilizada do ponto de vista democrático, porque na LDO, na hora de o povo participa na hora de escolher tudo, né? O povo tem acesso, o povo é ouvido, as demandas são colocadas. Aí você pode colocar que vai abrir o Espírito Santo para o mar chegar em Minas. O PPA você pode traz todos os programas, mas você não vai pôr aquilo na LDO, né? A população pode exigir do governo que coloque, que construa pronto-socorro, né? Que agora não chama pronto-socorro mais, é UPA. Está na moda agora, é UPA. O lance agora é construir UPA. Pronto-socorro é coisa do passado já. Posto-saúde também já ficou desatualizado. O negócio agora é UPA. Então a população pode pedir para construir UPA. No PPA ele pode pôr programa de construção de UPA em cada esquina da cidade. Agora, quais ele vai efetivamente colocar em prática? Quais serão as prioritárias? Aquelas que ele colocar na LDO, né, para aquele ano. E aí dali, aquelas que ele escolheu, que aí nesse ponto, no Estado, o povo não participa, aí disso ele vai estabelecer valores suficientes para que essas obras sejam efetivadas. Então, o artigo 165 da Constituição Federal é o dispositivo constitucional que fala sobre essas leis, né? A Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerá um plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Recomendações: elaboração do PPA em conjunto com a LOA e realização de audiências públicas para divulgação e discussão do plano plurianual em parceria com a Câmara Municipal. A outra lei, né, que eu estou citando aqui, já adiantando, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai orientar a elaboração da LOA. É uma lei também anual, como já disse, em que todos os governos, todos os níveis, né, da federação são obrigados a elaborar a sua LDO e enviar ao Poder Legislativo. A LDO é um instrumento que foi criado pela Constituição Federal de 1988. Antes de 88, não existia LDO. Porque a LDO, ela veio do sistema parlamentarista, né? E quando houve a Constituinte de 1988, os deputados juravam que o Brasil ia ser parlamentarista. E por eles foram inserindo ali coisas próprias do parlamentarismo. Um exemplo é a medida provisória. A medida provisória é um instrumento legislativo que é próprio de países que são parlamentaristas. E não de países como o Brasil, que acabou ficando mesmo, né, como o presidencialismo. E a LDO também. A LDO é um instrumento próprio assim, de países parlamentaristas, mas a LDO nesses países parlamentaristas, quem faz a LDO é o Poder Legislativo. Né? Que interessante. Exatamente porque é ela que vai estabelecer as prioridades. Então, no parlamentarismo, o Legislativo elabora a LDO, define aquilo que é prioritário para se fazer a lei orçamentária. Mas ela veio na Constituição de 88 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí sim ela ganhou muita importância no nosso contexto orçamentário. Né, a partir de então, ela tem que trazer agora aí uma série de anexos, que vocês vão ver de forma bem detalhada no curso que vocês vão fazer, anexo de metas fiscais, um anexo de riscos fiscais, e existe a necessidade de 4 em 4 meses, o Executivo demonstrar o cumprimento dessas metas fiscais para o Poder Legislativo, e isso foi trazido, esse reforço que a LDO recebeu, veio na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Deixa eu ver se a nossa lei está aqui. A nossa lei está aqui. Bom, depois disso tudo discutido, né, depois da LDO feita, aprovada, as metas estão definidas, as diretrizes, aquilo que é prioritário, aquilo que vai ser colocado em prática, né, os riscos fiscais. A LDO tem que trazer também qualquer alteração tributária que o município pretenda fazer, ele tem que estar prevista na LDO. Se não tiver previsto na LDO, qualquer alteração tributária que o município fizer é ilegal. É uma coisa que o pessoal esquece. Tem que estar na LDO o critério que o município vai usar, na LDO, o critério que o município vai usar no pagamento de hora extra, quando o limite de gasto com o pessoal atingir 95% do total, ou seja, chegar no limite prudencial. Esse critério, se ele vai cortar, se ele vai priorizar algum setor no pagamento de hora extra, tem que estar na LDO também, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra coisa interessante, o percentual da reserva de contingência tem que estar previsto na LDO. O percentual, né, e o orçamento vai trazer a dotação dessa reserva de contingência, que é para fazer face aos passivos contingentes, ou seja, aqueles gastos inesperados. É por isso que criou-se um entendimento que não se pode fazer emenda na dotação da reserva de contingência, porque o percentual dela já está previsto lá atrás na LDO, ela já tem uma finalidade específica, tanto que ela é uma dotação global, ela não tem detalhamento, então entende-se assim, porque tem, né, você não pode usar a anulação de dotação da reserva de contingência para fazer emendas parlamentares para outra finalidade. Isso tudo tem que estar na LDO, então a LDO orienta não só a elaboração da lei orçamentária anual, mas acaba trazendo aí vários instrumentos de controle da administração pública. Tem até uma coisa curiosa para vocês pensarem, levarem para casa para pensar. Na Lei de Responsabilidade Fiscal é estabelecido o limite com gasto pessoal, né, certo? 54% para o município, da receita corrente, 6% do legislativo, né? É a regra que está lá, a regra. Mas no final do mesmo dispositivo tem exceção. Está escrito assim, salvo percentual diferenciado estabelecido na lei de responsabilidade, na LDO. Então, o que nos leva a crer o quê? Então, você pode mudar isso, a própria lei está te dando oportunidade, depois vocês observem esse detalhe, que é interessante. A LDO tem os limites lá, que algumas casas têm tido problema com esse limite. 54% do município, para o executivo, 6% para o legislativo, salvo outros limites fixados na LDO. Então, o que leva a gente a crer, só que ninguém faz isso, né? Todo mundo segue a regra, mas que está escrito isso lá, tá. Então, de repente, vamos supor que você faça, o governo queira mudar a LDO e colocar lá 80% da receita para o executivo, 20% para o legislativo. Pelo texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderia ser feito. A não ser que eles vão usar uma interpretação no seguinte sentido: não, existe a possibilidade de alterar esse percentual, mas para baixo. É uma coisa para a gente pensar, porque eu não tenho visto ninguém falando disso ainda, e um dia desse, lendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu me deparei com essa possibilidade lá, né, no próprio artigo que estabelece os limites, que faz essa divisão. E que já é outra coisa interessante, né? A Constituição Federal determina o quê? Lei complementar vai dispor sobre os limites para cada nível, ou seja, ela tinha que estabelecer um limite para o nível federal, estadual e municipal. Não, ela estabeleceu limites para órgãos. No município ela fala da prefeitura e da Câmara Municipal, no estado ela fala do judiciário, do legislativo, do executivo, ela tutelou a gente aí, bacana. O conteúdo da lei orçamentária. A lei orçamentária anual, ela basicamente, que é a definição clássica dela, ela estima, é a estimativa de receitas e a previsão de despesa. Deve haver esse equilíbrio aí, ela vai estimar aquilo que o prefeito acha que vai receber, que acha que vai arrecadar, e com base nessa projeção, com base nessa previsão,
ele vai, ao mesmo tempo, estabelecer os valores das suas despesas. Né? É lógico que aí é que entra o bom senso do governante de estabelecer isso de forma mais que tenha mais contato com a realidade do município. E ele vai conseguir isso como? Estabelecendo aí um histórico. Né? A partir do momento que ele vai observando as suas metas, o anexo de metas fiscais, ele vai vendo o histórico da arrecadação, ele passa a ter condições de criar uma lei orçamentária anual mais próxima da sua realidade. Né? Ele, com a participação popular, ele cria um sistema orçamentário pautado na democracia, né? E não na demagogia. Existem também alguns princípios orçamentários que são observados aí na elaboração da lei. Só lembrando, mais uma vez, que esses conceitos que nós estamos apresentando aqui são apenas para chamar a atenção de vocês, porque eu não sei se todo mundo aqui tem contato com leis orçamentárias, se é a primeira vez que está vendo, porque a primeira vez que a gente tem contato com isso assusta, né? Quem chega no serviço público, quem está chegando no serviço público e vai ter contato com o tal do orçamento público, a pessoa assusta mesmo. Né? Tem presidente de Câmara que quer renunciar na hora que ele descobre que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Tem prefeito que quer largar o cargo e sair correndo, ele não ordena uma despesa, depois que ele entende o que é orçamento, o que é a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito não ordena uma despesa, passa tudo para os secretários. Não, você é meu homem de confiança, eu sei que vai ordenar minhas despesas, o secretário fica todo satisfeito, porque assusta mesmo. Então, é importante a gente saber ler, né, esse modo orçamentário de trazer ali os programas, as dotações. Depois que a gente sabe ler, fica mais fácil a gente entender e identificar quando alguma coisa estiver irregular, alguma coisa estiver errada. Então, os princípios orçamentários foram elaborados pelas finanças públicas, destinados a reforçar a utilização do orçamento como instrumento de controle parlamentar. É isso que nós, do Legislativo, temos que ter em mente. Todo mundo que está aqui é do Legislativo, né? Tem alguém do Executivo aqui? Todo mundo que está aqui trabalha no Legislativo. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta, isso aqui é muito mais eficiente, o acompanhamento da execução orçamentária é muito mais eficiente do ponto de vista de controle parlamentar e de fiscalização do que ficar mandando ofício requerendo informação para o prefeito, do que ficar inventando, né, coisas que já estão acontecendo, sendo que o principal instrumento, o instrumento mais forte de controle seria exatamente o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Quem aprende essa mecânica orçamentária, quem passa a conhecer o funcionamento correto do ciclo orçamentário, e se ele é vereador e tanto a população, você passa a ter acesso a informações do funcionamento real da administração pública do seu município, e você passa a ter condições de interferir de modo efetivo, né, no futuro da sua cidade, no futuro daquilo que vai ser feito. Um vereador que conheça de orçamento público, havendo motivo, né, havendo alguma irregularidade, ele tem condição de parar a administração pública. Só que isso é tudo feito via orçamento público, execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. É aqui que está o pulo do gato, como se diz, né, como diz o ditado popular. O princípio da unidade estipula que o orçamento deve ser apresentado em um só documento, eliminando a existência de orçamentos paralelos. Então, o orçamento ele é uma peça só, ele é o orçamento do município, e ele possui várias unidades financeiras, subunidades financeiras, mas ele é uma peça só, uma lei só. Não existe, não tem necessidade, é até errado, ter o orçamento da Câmara. Né? Tem gente que já tem o orçamento lá, já tem a unidade, né? A ação legislativa prevista na lei orçamentária do município. E aí a Câmara faz uma resolução ainda, aprova o orçamento da Câmara. Isso não tem necessidade, não precisa disso mais. Pelo princípio da unidade do orçamento. E de universalidade, deve incluir todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos. Ou seja, o prefeito não pode comprar um alfinete
se não tiver aquela previsão dentro do orçamento. Ele só vai gastar na medida e nos limites das dotações orçamentárias. Então, todas as despesas têm que estar ali. Ah, mas se aparece um convênio novo, né, o município se enquadrou num projeto interessante lá, federal, tem que estar, ele não tem como receber esse dinheiro, porque não está previsto no orçamento. Aí ele vai mandar um crédito, um projeto de crédito adicional, né, um crédito adicional especial para a Câmara, para aumentar essa dotação lá, para que ele possa receber esse convênio e efetuar o convênio. Porque se não tiver o valor previsto ali, nem convênio, nem transferência, nem empréstimo, nenhuma forma de ingresso, né, aos cofres públicos pode ser feito se não tiver previsto no orçamento. Como eu disse, o orçamento, agora falando especificamente da LOA, nós estamos falando agora da LOA, da Lei Orçamentária Anual, ele tem um princípio da anualidade. Ele tem a vigência de 1 ano. O período coincide com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E exclusividade. O orçamento, ele deve conter apenas matéria orçamentária. Apenas matéria orçamentária. Eu vi a publicação do orçamento. Tem alguém de Uberaba aí? Não, né? O orçamento de Uberaba de 2011 está publicado, está no site deles, vocês podem pegar. Eles publicaram a lei orçamentária do município e, no final, publicaram como parte da lei, como fazendo parte da lei, a relação de emendas que os vereadores apresentaram, inclusive com o nome de cada vereador autor da emenda. Está dentro lá da lei orçamentária da cidade de Uberaba. Eu achei aquilo muito estranho. Foge o princípio da exclusividade. Não é matéria orçamentária. E qual o sentido? Até do ponto de vista do processo legislativo. A emenda ela só existe na tramitação do projeto. A partir do momento que ela é aprovada, ela altera o texto da lei, ela passa a ser lei. Então eu achei uma coisa muito estranha, mas está lá. Quem quiser pode entrar no site lá e pegar, que é uma coisa muito esquisita e foge ao princípio da exclusividade. Só deve ter matéria orçamentária, ou então, e aquela autorização para abertura de crédito, né, adicional, sem participação da Câmara, que no caso de Divinópolis, acho que é 8,45%. É um limite que tem que ser, vai depender muito da realidade de cada cidade. O que não se pode permitir, né, que os vereadores não devem permitir, é que essa autorização seja de 20%, 40%, 60%, tem cidade que é 60%. Uma cidade que o prefeito tem 60%, né, do valor do orçamento para ele suplementar, sem necessidade da Câmara, para aprovar a abertura de crédito, o prefeito vai lembrar deles só na hora de cortar o orçamento da Câmara, no final do ano, para receber as dotações que estão sobrando, né? Então tem que ser um valor razoável. Aqui o prefeito pediu 12, baixou para 10, aí este ano baixou para 10, acho que está 8,45, mas é uma faixa razoável. Assim. Também não concordo em zerar, não. Eu acho que, do ponto de vista da técnica orçamentária, não é correto você zerar esse percentual, não. Não pode ser muito. Acontece até uma cidade vizinha aqui, essa cidade vizinha. Lá era tão alto esse percentual, 45%. 45%. Que o uso do cachimbo, né, faz a boca torta. O valor era tão alto que o prefeito ele até esqueceu que existia esse negócio de mandar o projeto de lei para a Câmara para abrir crédito. Então, eu já tinha gastado os 45% há muito tempo e estava sapecando decreto lá, abrindo crédito. Ele esqueceu. As contas dele foram rejeitadas. Ele executou R$100 mil a mais dos 60%. Ele até perguntou para a gente: e agora, o que é que eu faço? Eu começo a fazer uma poupança. Porque quando o tribunal te multar, você vai ter que pagar, e a multa é pessoal, né, nesse caso. Ele ordenou despesa irregular, então não pode ser um valor muito alto, nem pequeno, tem que ser um valor razoável. Lá em Nova Serrana é quanto, né? Você sabe? 10%? 10% é razoável. É mais ou menos no nosso nível aqui, no nosso ponto aqui. E o equilíbrio, né? É lógico. Trata-se da concepção tradicional
da igualdade matemática entre ingressos e gastos públicos, né? Eu devo planejar o meu gasto de acordo com aquilo que pelo menos eu espero que vou receber. Esse equilíbrio aí foi reforçado também pela Lei de Responsabilidade Fiscal e seria uma das coisas, uma das premissas assim, mais óbvias do orçamento público é buscar esse equilíbrio nas contas públicas, né? Estimar dentro da realidade de receita do município e, com base nisso, dentro de um histórico, no levantamento, você distribuir as despesas e os valores, né, que você vai tirar da LDO para executar no âmbito do orçamento. A iniciativa do orçamento também é do Poder Executivo, mas, da mesma forma, ele sofre uma contribuição importante do Poder Legislativo. Agora, vocês vão concordar comigo que essa contribuição do Poder Legislativo na LOA só vai ser possível, só vai ser eficiente se for fruto de um processo, né, que veio caminhando desde a discussão do PPA, da LDO, aí a LOA, aí a participação do vereador vai fazer diferença. Porque senão, do contrário, né, o vereador vai só pôr emenda para passar dinheiro para a entidade filantrópica. Ele não vai conseguir melhorar a qualidade de mais nenhum programa, porque ele não fez a previsão disso lá atrás. Imagina a situação. O vereador, vamos dar um exemplo. O vereador quer que a região dele seja asfaltada. Isso não é função do vereador. A obra é o prefeito, a gente está cansado de saber disso. Mas é função do vereador participar do planejamento da cidade, do planejamento do que vai ser gasto na cidade. No PPA já tem o programa lá, Asfalto para Todos. Cidade asfaltada, já tem o programa. Ele, quando dá a discussão da LDO, né, na LDO, vejam bem, estão sendo analisadas as diretrizes, as prioridades para serem executadas no ano seguinte. Ele coloca dentre as prioridades uma ação, por exemplo, asfaltamento da região tal, que é a região que interessa para ele. E aí vai vir no orçamento dinheiro para asfalto, tem que vir. E o que vai acontecer? A prioridade que ele colocou lá na LDO não é para aquela região? Então o prefeito, se ele for colocar esse programa em prática, ele vai ter que começar pela região dele. Por quê? Ele amarrou as três coisas, né? Ele usou um programa que tinha no PPA, fez uma emenda na LDO, buscando interferir no processo ali da administração de forma legítima, e depois veio o dinheiro na lei orçamentária. E na hora da execução, o que vai ter que ser observado são as prioridades, a prioridade que ele colocou. Então o vereador tem que ficar muito atento na hora de colocar as prioridades na LDO, né? Faz toda a diferença ali. Com relação aos prazos, né, a Constituição Federal dá autonomia para que os municípios estabeleçam os seus prazos específicos. Cada município pode colocar um prazo que se adeque melhor ali ao seu dia a dia, né, à sua realidade. No caso de Divinópolis, nós seguimos o prazo, está previsto na lei orgânica, mas é a cópia do prazo da Constituição Estadual. Né, que o prazo da Constituição Estadual é o PPA e a LOA até 30 de setembro e a LDO até 15 de maio. Né, os municípios que seguem a União, que seguem a Constituição Federal, o PPA e a lei orçamentária anual tem que ser enviado até 31 de agosto e a LDO até 15 de abril. No nosso caso, nós seguimos, a nossa lei orgânica prevê nos moldes do que consta na Constituição Estadual. E não havendo a previsão na lei orgânica, entende-se que o município tem que seguir a Constituição Federal. Aí tem uma divergência aí, não, se não tem o prazo na lei orgânica, então ele poderia seguir qualquer uma das duas. Parece que a doutrina que tem ganhado, né, a posição que tem sido a mais aceita é com relação à Constituição Federal. Se o município não tem os prazos fixados na sua lei orgânica, ele vai seguir os prazos da Constituição Federal. E aqui, ó, o plano plurianual, projeto de lei diretriz 15/4, isso eu já falei, 15 de abril, é o nosso caso aqui. E o projeto
Isso que deu da União. E tem uma pergunta que o pessoal faz, até eu estava lá na Assembleia, na escola do Legislativo da Assembleia, e a gente viu que em câmaras grandes o pessoal tem essa dúvida, que é o seguinte: e se o prefeito não mandar o projeto dentro do prazo? O que acontece? O Decreto-Lei 201, que é o decreto que trata dos crimes de responsabilidade do prefeito, ele define isso como infração político-administrativa, lá no artigo 4º, inciso 5º do Decreto-Lei 201. Então, o prefeito não mandando os projetos naquele prazo fixado, ele fica sujeito à cassação do mandato. É só isso que pode acontecer com ele, o máximo, ele ser cassado. Aí agora, se ninguém fizer nada, ninguém questionar, né, pode ser que ele não seja sancionado, que ele não sofra nenhuma pena por isso. Mas vamos supor que, sabendo disso, um vereador da oposição, né, um grupo que não é do lado do governo, que sempre tem que ter mesmo, né, é uma coisa importante na democracia, ele queira, e o prefeito cometa esse erro, né, cometa essa omissão de mandar o orçamento fora do prazo, esse vereador pode solicitar na própria Câmara a abertura de um processo de cassação de mandato. Então, o envio fora do prazo enseja a cassação de mandato do prefeito. Receita orçamentária. Então, a receita pelo enfoque orçamentário são todos os ingressos disponíveis para a cobertura das despesas públicas em qualquer esfera governamental. Eu acho que isso é muito tranquilo, muito simples, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, porque tudo que o município recebe é receita orçamentária. No caso da Câmara, a receita da Câmara é aquele valor que é fixado, né, dentro do limite que a Constituição estabeleceu de repasse. A Câmara não pode ter mais nenhum outro tipo de receita. Tem um pessoal aí inventando um tal de fundo de Câmara Municipal para depositar, que seria para depositar o valor que sobra no final do ano. Esse negócio é fria, viu, gente? Isso aí o tribunal não aceita, não. Tem gente fazendo isso aí. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar modelo de fundo de Câmara Municipal aí para guardar o dinheiro que sobra no final do ano. Isso aí vai dar zebra. E despesa, por outro lado, toda a ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização de objetivos estratégicos. O orçamento, do modo geral, ele trabalha com o conceito de programa. Né? Programa é tudo aquilo que o prefeito vai fazer, né, em termos de estruturação. O plano termina no programa e o orçamento começa no programa. Né? Você vai gastar dinheiro ali, com aquele programa. Por isso que o orçamento também é chamado de orçamento por programas, né? Vocês já ouviram essa expressão, orçamento por programas, que se subdivide em ações. As ações do programa têm projetos e atividades. Projetos são aquelas metas, aquilo que é colocado dentro de um determinado prazo. Tem início, meio e fim um projeto. Por exemplo, a construção de um colégio municipal, de uma escola municipal, é um projeto. Né, vai ser executado, ele tem início, ele tem meio e fim. Atividade é aquilo que cabe ao poder público realizar, né, ordinariamente. Ele sempre vai estar desempenhando aquela ação. Né, aqui tem o conceito: projeto, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo. Que eu falei, tem início, começo e fim. Geralmente ela é relacionada à despesa de capital, né, relacionada à obra, relacionada a algo que vai aumentar o patrimônio público do município. E aqui a gente volta naquela questão, né, de tantas pessoas gostarem de dizer que o orçamento é fictício. Né, vocês já ouviram isso, não já? Então, como que ele pode ser fictício daquela forma que eu coloquei, mas em vários aspectos o orçamento ele é bem real mesmo.
De repente ficam jogando isso para a massa, pegar para a população, que o orçamento é fictício, o orçamento é teoria, justamente para tirar o interesse da população sobre isso. Então, eu não vou na Câmara discutir a LDO não, porque isso é uma ficção, né, que ele aprendeu, ele escutou, já viu até o prefeito dizendo isso em entrevista na televisão, então ele acha que não tem que participar mesmo. Agora, uma coisa que vai dirigir, que vai determinar, né, que vai direcionar cada passo que a administração pública der, seja em que área que for, que é o orçamento público, isso para mim não é ficção de jeito nenhum. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, essa vedação constitucional já nos remete a essa reflexão da importância do orçamento. Será que o orçamento ele é tão abstrato assim? O prefeito não inicia nenhum projeto, ele não inicia nenhum programa que não esteja incluído na lei orçamentária anual. Nada, 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 nada. Não tem nenhuma exceção. Até o que é exceção, a exceção está prevista no orçamento, né? Que é a reserva de contingência. Então, não tem como o prefeito fugir, o governo fugir da execução orçamentária. Orçamento como ato-condição, a realização de despesa, também é vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Né? Isso, inclusive, agora, pela Lei 10.028, passou a ser, inclusive, crime. Né? Agora é tipificado como uma conduta de natureza delituosa. É crime. O conteúdo da lei orçamentária anual, que é algo que, assim que chega o projeto de lei orçamentária à Câmara, vocês devem se preocupar e analisar a Comissão de Fiscalização Financeira, ou havendo aquela análise prévia, antes de aceitar o orçamento, deve analisar se ela tem aquilo que a Constituição Federal exige. Primeiro, o orçamento fiscal, né, seria o orçamento propriamente dito, referente aos poderes da União, dos estados, dos municípios, seus fundos, órgãos, tudo, né? Tudo que é relacionado à administração pública. O orçamento de investimento das empresas em que a União, o estado ou o município direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, havendo alguma empresa que o município participe, tendo direito a voto, tem que estar previsto nesse orçamento de investimento. E o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social agora, que antes não era tão comum assim nos municípios, agora passou a ser, né, a partir do momento que os municípios, agora na sua maioria, têm a sua previdência própria. Vocês têm previdência própria lá em Nova Serrana? Tem? País tem previdência própria? Não? Mas sempre que o município tiver, tem essa parte do orçamento, que é o orçamento da Seguridade Social. Né? Vem de forma destacada lá, dentro do orçamento que é único. E o orçamento também estabelece que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, se ele tem que mostrar um demonstrativo do efeito daquelas isenções que ele concedeu, porque às vezes ele alega, o governo alega que está solicitando determinado benefício tributário, vamos pôr assim, para a Câmara aprovar, porque aquilo vai gerar despesa. Né? Essa é uma justificativa muito usada. Não, ninguém tem contribuído com esse imposto. Nós vamos conceder essa remissão, nós vamos conceder, diminuir essa alíquota, por exemplo, é um benefício fiscal, diminuir essa alíquota, porque aí nós vamos passar a arrecadar mais, que aí as pessoas vão contribuir. E ninguém procura saber depois se isso aconteceu mesmo. Né? A gente tinha caso aqui de
Vamos pegar assim, um exemplo, ISSQN. O ISSQN é regulado por coisas do Brasil, né? O ISSQN, que é um imposto genuinamente municipal, lógico, ele é regulado por uma resolução do Senado. O que o Senado tem a ver com isso? Né? O Senado é que cria os serviços que serão submetidos ao ISSQN. E aí teve uma resolução nova dele aí, há uns anos, há pouco tempo, que aumentou em muito esse número, né? Esse número de serviços. O Senado aumentou aqueles serviços que passariam a contribuir com o ISSQN. E os municípios aproveitaram para diminuir a alíquota dos que já existiam, no momento que a Câmara foi adaptar no seu Código Tributário, aumentando aqueles que estavam previstos lá, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o município tem que cobrar todo imposto que é municipal, e a justificativa também era essa, que estavam diminuindo para a contribuição aumentar, mas ninguém procura saber se isso aconteceu de fato. Mas pela Constituição Federal, o projeto de lei orçamentária anual teria que trazer, né, no seu texto ali, trazer nos seus anexos, esse demonstrativo. Se os benefícios concedidos produziram algum tipo de efeito e que efeito que foi produzido. A lei orçamentária anual também sofreu algumas alterações por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinou que passasse a acompanhar o projeto de lei orçamentária anual o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da LDO, medidas de compensação e renúncia de receita, ao aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, e a tal da reserva de contingência, né, também é uma novidade criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos aqui o orçamento de Divinópolis, que está sendo executado esse ano. Esse é o orçamento que a Câmara aprovou o ano passado, para vigorar esse ano. A capa dele é até muito bonita. Esse aí é o Teatro da Gravatar. Aí 200 pessoas assinam a lei. Precisava só do prefeito, né? Mas a prefeitura, algumas prefeituras estão com essa mania agora. Assina o prefeito, o procurador, o secretário, o chefe de divisão, o chefe de setor, o office boy. É a lei 72 e 76. Então, o orçamento total do município de Divinópolis está em 406 milhões, 16.959 reais e 68 centavos. Essa é a parte textual do orçamento, da lei orçamentária, que traz os valores dessa forma, depois faz essa divisão por funções, né, geralmente é o que é aprovado, mas o que interessa geralmente são os anexos. Então esses são os anexos que devem acompanhar o projeto e eu quero parar aqui no demonstrativo, no detalhado das despesas, porque aí a gente consegue perceber a compatibilidade com o PPA. Né, a gente viu aqui no início o nome dos programas que estão previstos no PPA de Divinópolis. E como tem que ter a compatibilidade, aqui a gente já consegue visualizar. Ó. Aqui só tem o número do programa. Acho que é no próximo aqui. Não é aqui. Fica fácil visualizar porque eles utilizaram o nome dos programas, né, obviamente, aqui no momento de detalhar as despesas.
Então tudo é tirado, todos esses programas estão previstos no PPA. Aqui, ó, programa de construção e reforma dos prédios públicos. Aí ele fez o detalhamento da despesa dele. Se for lá no PPA, você vai encontrar construção e reforma de prédio público como meta de algum dos programas que estão lá na área de construção de obras públicas. Aqui, ó, eletrificação urbana, você vai encontrar lá dentro do PPA. Então existe essa compatibilidade entre o nosso orçamento municipal com o PPA. Aqui são colocados os valores, ó, em que cada ação, cada elemento de despesa, só para a gente visualizar melhor essa ligação entre os dois. Bom, a sociedade quer saber. A gente tem analisado. É óbvio que a gente não vai ser também assim muito pessimista, muito positivista ao extremo, né? Sonhar demais e achar que a população agora está com 100% com a participação ativa aqui nesse processo de discussão das leis orçamentárias, mas o fato é que tem melhorado bastante, tem aumentado bastante a participação popular nesses momentos em que a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, determina que sejam feitas audiências públicas. O que não pode é marcar audiência pública só para cumprir a lei. A lei de responsabilidade fiscal exige que sejam feitas audiência pública. Aí, para cumprir a lei, para não falar que não obedeceu a lei de responsabilidade fiscal, marca audiência pública para um dia de semana às 9 horas da manhã. Aí não vai ter participação popular nenhuma. Aí já isso tem que ser pensado. Não adianta nada marcar uma audiência pública e não divulgar também para a população, com o intuito só de cumprir a lei. A audiência pública é exatamente essa, é a função dela, dar maior legitimidade ao processo todo, com a participação da população. Então a sociedade quer saber em que se gastará o dinheiro público, quanto será gasto e qual será o resultado obtido. E é nas audiências públicas que a participação popular se evidencia, agora de forma obrigatória. O governo ele tem que, obrigatoriamente, possibilitar essa participação popular. Existem vários momentos. O primeiro deles, pela lei de responsabilidade fiscal, é quando o Poder Executivo estiver elaborando as peças orçamentárias. E pelo texto da lei de responsabilidade fiscal, são as 3 peças. Então ele está elaborando o PPA, ele tem que realizar audiências públicas na fase de elaboração, o Executivo, para ouvir a população, escutar os pedidos, escutar aquilo que a população está trazendo como demanda, mesmo que ele estabeleça aí um critério de votação por regiões, mas ele tem que fazer na elaboração do plano plurianual, na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, a mesma coisa, e na elaboração do orçamento. Concluído o texto dessas leis, é encaminhada à Câmara Municipal. Novamente, a Câmara Municipal deve estabelecer, de preferência já de forma antecipada, um cronograma de audiências públicas, para ele discutir com a população nessa fase de tramitação do projeto, e obviamente antes de encerrar o prazo para a apresentação de emendas, porque encerrado o prazo para a apresentação de emendas, de nada vai adiantar a Câmara fazer audiência pública com a população, Antes de encerrar o prazo para a apresentação de emenda, a Câmara tem que realizar a audiência pública, é o momento que ela pode dar o maior acesso, um maior respaldo para a população, inserindo aquilo que não foi contemplado ou melhorando aquilo que não ficou claro dentro do orçamento por meio de emendas parlamentares. Essa é uma fase que o legislador exerce os seus poderes com plenitude. Ele vai legislar sobre recurso público, ele vai alterar programa de governo, ele vai alterar a ação do governo, a atividade. Então ele se torna o legislador na sua plenitude. Ele vai legislar sobre despesa nessa hora.
E nessa hora, ele tem condição, porque não adianta a gente querer se enganar, o agente político mais perto do povo é o vereador. Isso aí em qualquer estado do Brasil, o agente político que recebe o povo mais diretamente, né, que escuta o que o povo deseja, o que o povo sente, que tem condição de dar respaldo aos anseios da população, é o vereador. O povo não chega e a sociedade, uma associação, nem sempre ela vai chegar e de imediato vai ser recebida pelo prefeito. Isso não acontece. Mas o vereador recebe a população. E na audiência pública tem que ser, parece uma coisa até óbvia, mas tem faltado isso às vezes. A audiência pública tem que ser dada ampla possibilidade de participação popular. O povo tem que se manifestar nessas audiências. Tem que ser previsto um meio. Então, essa audiência pública realizada na fase de tramitação dos projetos, que também é prevista em lei de observância obrigatória pelo Poder Legislativo, talvez seja a que vai democratizar mais o processo, tornar o orçamento mais legítimo do ponto de vista democrático. E, além disso, também tem as audiências públicas na fase de execução dos projetos, que é aquela prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quando o Executivo vai demonstrar o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre. Também, e é feito na Câmara. E a partir do momento que a Lei de Responsabilidade Fiscal define que essa audiência pública é feita na Câmara, quem marca é a Câmara. Se o prefeito quiser marcar, se deixar por conta do prefeito, talvez, todo mundo não, lógico, mas pode ter um prefeito que ainda não está bem inserido nesse processo democrático de discussão das ações orçamentárias, aí ele queira marcar a reunião para uma segunda-feira, às 7 horas da manhã, para não ir ninguém, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, quem deve definir, uma vez que a audiência pública é feita junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na Câmara, o ideal é que o Poder Legislativo agende essa audiência pública, dê publicidade à audiência pública e chame o povo para participar, para o povo interagir com os vereadores, visando a melhoria no processo orçamentário, uma melhoria nas ações do governo. E assim nós vamos ter um orçamento, um planejamento realmente eficiente. Isso aqui eu já passei. E é uma coisa para a gente pensar, nunca perder isso de vista, que o orçamento ele tem que pautar pela redução das desigualdades sociais. O orçamento do seu município cumpre com a função de reduzir essas desigualdades sociais. A gente não viu lá no início, na Constituição Federal, esse não é um dos objetivos? Então, a gente nunca deve perder de vista a função social do orçamento público, que é a mais importante do ponto de vista do interesse público. O orçamento público não é só favoritismos específicos, favores regionais, não é só urbanismo, não. O orçamento público ele é essencialmente uma peça que tem que trazer ganho social, tem que aumentar a qualidade de vida do povo daquele município. Isso aqui eu já falei. Por fim, com relação às emendas parlamentares, o vereador tem essa confiança de que a lei dá a ele essa atribuição de emendar o orçamento público, e ele fazendo isso da forma correta, ele vai contribuir com a sociedade que ele representa, ele vai contribuir com a população que ele representa. E é só ele observar essas questões técnicas, onde ele não pode apresentar emenda. Primeiro que tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Primeira coisa a ser observada, a emenda tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. De preferência, a emenda parlamentar, na justificativa, você já indica a compatibilidade dela com o PPA e com a LDO, para ficar mais fácil para a comissão, você não correr o risco de ter problema com a comissão. Depois, para cada recurso que você for aumentar, você tem que indicar de onde que você está anulando. E existem alguns locais que você não vai poder mexer por meio de emenda. Você não vai poder emendar as dotações para pessoal, seus encargos, serviço da dívida,
dotações que sejam relacionadas à transferência tributária, constitucionais para estados, municípios, Distrito Federal, ou que sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Tirando isso, o vereador, ele pode e deve apresentar emenda, né, aqui, ó. E tem uma situação interessante aqui, que o próprio orçamento também tem que prever. São duas situações. A não aprovação, a Câmara ainda não aprovou, não deliberou sobre o orçamento. É uma situação que é resolvida de uma forma. E o veto e a rejeição do projeto, que é resolvida de outra forma. Se o projeto de orçamento for vetado, o prefeito vetou, a Câmara manteve o veto. Se o projeto de orçamento é rejeitado, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar o artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, que determina o quê? A cada despesa, o prefeito manda um projeto de abertura de crédito. É como se ele não tivesse orçamento. Se o projeto está na Constituição Federal, podem conferir, parágrafo 8º do artigo 166. O correto, eu sei que tem gente que não faz isso, o correto, rejeitando ou vetando o orçamento, a cada despesa o prefeito tem que fazer um pedido de abertura de crédito à Câmara Municipal. Ou seja, vai ser uma loucura, né? Vai inviabilizar o funcionamento do município. Então, vetar um orçamento e rejeitar é uma coisa muito complicada. E tem a situação do atraso da Câmara. A Câmara está demorando a votar o projeto. Chegou dezembro, janeiro, e ela não votou o orçamento ainda. Nesse caso, o próprio orçamento tem que trazer, geralmente no nosso caso, o nosso traz que, havendo atraso na votação do projeto, será feito, o prefeito poderá executar até 1/12 do orçamento passado, a cada mês. Né? Com relação a isso, não tem dúvida não. O ideal é que seja previsto no orçamento. O problema é no caso do veto e da rejeição do projeto, que pela Constituição o prefeito vai ter que governar a base de abertura de crédito. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Bom, por fim eu deixei essa frase aí, do Nicolas. Qualquer tolo é capaz de se manter dentro de um orçamento, mas em toda a minha vida só encontrei alguns administradores capazes de fazer um orçamento dentro do qual vale a pena a gente se manter. Né? Ou seja, o princípio da eficiência, né, tão propalado aí, que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ele tem que ser observado também com relação à matéria orçamentária. O orçamento tem que ser eficiente, tem que ser bem planejado, tem que observar todas as fases ali da sua tramitação na Câmara, receber os pareceres, passar pelas comissões, contar com a participação popular, estar compatível com o PPA, e o PPA ter elementos ali, ter percentuais, ter condições de mensurar a evolução desse programa, né, ter uma pessoa responsável que acompanhe a execução do programa a ponto de ter condição de prestar conta para a Câmara. Enfim, é uma coisa que a gente tem que ir construindo, e enquanto ninguém tomar a iniciativa de querer mudar essa realidade, de fato o orçamento vai continuar sendo essa coisa obscura para alguns, né, em algumas cidades, como é ainda, infelizmente. Está na hora da gente aproveitar esses instrumentos que foram colocados à nossa disposição, até mesmo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e começar a interferir com qualidade, né, na discussão do orçamento público. Se não tem nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todos vocês, espero encontrá-los, né, virtualmente no desenvolvimento do curso. Eu estarei atuando lá como tutor, em nome da Assembleia de Minas, e agradeço a presença de vocês, e vocês já estão de parabéns pela iniciativa de terem buscado esse curso, terem tido a iniciativa de comparecer aqui hoje para a gente debater um pouquinho, né, fazer essa introdução sobre orçamento público. Boa tarde a todos.